Olá, alunos do CF12, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje nós vamos para a terceira lição, terceira aula. E como eu já tinha falado anteriormente, né, a partir da lição 3 eu não ia mais preparar material, né, para vocês receberem rodado e essas coisas. Até porque todos já receberam os livros e se você não recebeu o livro ainda ou ainda não pegou, faça isso o mais rápido possível, porque a partir de agora a gente vai só pegar as atividades que já estão lá e aí responder no caderno, tá bom? Então não tem mais um material pronto para vocês receberem. O livro já está lá para isso. E lembre-se, resposta só no livro, no caderno, quer dizer. Não é para responder no livro, até porque ele vai ser utilizado aí nos próximos 4 anos por outros alunos. Então, por isso que não pode ter a resposta nele. E eu também não dou visto em livro. O visto é sempre no caderno, tá bom? A única coisa que vocês vão poder fazer no livro aí, no caso, é botar o nome completo e a turma de vocês e o ano, né? No caso, 2024, para caso percam, possa ser identificado e devolvido posteriormente, tá bom? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal para receber as notificações. E se tiver qualquer dúvida sobre o vídeo de hoje, sobre as atividades que eu pedi essa semana, ou de aulas anteriores, por favor, escrevam nos comentários as dúvidas de vocês, tá bom? Porque, por enquanto, eu só vou poder ajudá-los remotamente. E quando eu retornar no presencial, eu não vou voltar nessas atividades anteriores. A única coisa que eu vou fazer é dar o visto, tá bom? Então, se você tiver dúvida ou não tiver assistido, ela vai estar lá disponível para você assistir quando quiser, mas eu não vou revisar novamente, até porque já vai ficar gravado no meu canal, tá bom? Então, vamos lá. Lesson 3, nono ano, vamos começar. Então, passei aí umas 3 páginas, se não me engano, a 12, 13 e 14. São 4 atividades apenas, mas elas têm um nível de complexidade um pouco maior, porque tem que revisar alguns conteúdos que vocês viram, né? E espero que vocês tenham aprendido, mas se não aprenderam eu vou revisar aqui, mas de maneira bem superficial, tá bom? Até porque não dá para explicar tudo novamente. Mas são coisas bem tranquilas, se você prestar atenção. Que são conteúdos do sexto, sétimo e oitavo ano, tá bom? Então vamos lá. Número 4, Instructions. In your notebook, rewrite the sentences to make them only one. Use the relative pronouns or adverbs. Follow the example. No vídeo da lição número 2, eu fiz uma explicação sobre pronomes relativos e como é que eu faço para utilizá-los quando eu pego duas frases e tento unir numa ideia só, tá bom? Os pronomes relativos eles são utilizados para eu fazer uma espécie de referência a uma ideia que foi apresentada anteriormente. E às vezes para não ter que deixar o texto repetitivo, em vez de pegar uma palavra, um substantivo e ficar repetindo ele, eu substituo esse substantivo ou objeto, ou qualquer ideia que seja, por um pronome relativo. Aí o nome já está dizendo pronome relativo, ou seja, ele é relativo a uma ideia que foi apresentada anteriormente. Tá bom? Essa aula sobre pronomes relativos, então, está lá na lição número 2. Assistam lá. Então, como exemplo aí, nós temos Abibec, the female Bajaj driver, is a nice story about a girl. The girl wants to drive a Bajaj. Então, para quem não se lembra, né? Bajaj ou Bajaj são aqueles veículos de 3 rodas que são muito comuns lá na Ásia, especialmente na Índia. Né? E o texto que a gente está trabalhando aí nessa unidade fala justamente sobre uma mulher que decidiu ser motorista desse tipo de veículo e prestar um serviço lá para a comunidade onde ela trabalha, onde ela vive, né? Então aqui eu tenho duas frases, né? Eu tenho que a Abibec, a motorista de Bajaj, é uma história sobre uma garota. Essa é a primeira frase, a primeira oração. Aí, the girl wants to drive a Bajaj. A garota quer pilotar, dirigir um Bajaj ou Bajaj. Então, para não ter que ficar repetitivo esse negócio, é uma história sobre uma garota. A garota quer dirigir. Então, para não ficar repetindo, a garota,
Então eu pego a ideia que tem na segunda frase, né? E aí eu uno essas duas frases. Só que o termo que está sendo repetido aqui, no caso, é the girl, a garota. Então, para não ter que ficar repetindo a garota o tempo todo, eu vou pegar esse substantivo aqui, que no caso é girl, the girl, a garota, e substituí-lo por um pronome relativo. Lembrando que nessa frase aqui, na segunda frase, the girl está exercendo a função de sujeito, né? A garota que quer dirigir um Bajaj. Então, quando eu uno as duas frases, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira frase, vou deixar ela do jeito que está aí, ó. Ayback, the female Bajaj driver, is a nice story about a girl. Aí agora, como é que eu faço para unir a segunda frase a essa primeira? Em vez de repetir the girl, eu vou substituí-la pelo pronome relativo who. Lembrando, who é o pronome relativo que eu utilizo para me referir a pessoas. E como girl, garota é pessoa, é ele que vai ser utilizado aí. E aí, agora que eu substituir the girl por who, é só colocar o resto da frase. Então, basicamente, é isso aí que vocês vão ter que fazer. Vocês vão pegar as duas frases e uni-las numa só, substituindo a palavra que está sendo repetida aí pelo pronome relativo equivalente. Tá bom? Então, no final das contas, a frase ficou Ayback, the female Bajaj driver, is a nice story about a girl who wants to drive a Bajaj. Ou seja, Ayback, a motorista de Bajaj, é uma história, uma bela história sobre uma garota que, seria esse who aí, que quer pilotar, dirigir um Bajaj. Só isso. Tá bom? Então aí nós temos a letra A, B e C, que vocês vão ter que substituir, unir as duas frases utilizando o pronome relativo equivalente. Aqui, eu só vou indicar para você qual é a palavra que você vai ter que substituir pelo pronome relativo, né? E qual é a ideia que ela passa. Porque, para quem se lembra do vídeo anterior, eu expliquei lá que nós temos o pronome relativo who, né? Que é o do exemplo que a gente acabou de fazer, que é utilizado para referir-se a pessoas. Nós temos o which, que refere-se a coisas, né? Nós temos o that, que pode se referir tanto a coisas quanto pessoas. Nós temos também o pronome relativo where, que vai substituir a ideia de lugar, local. E nós temos o when, que é o pronome relativo utilizado para substituir a ideia de período, tempo. Tudo aquilo que indica tempo na frase. Então, na letra A aí, o termo que está sendo repetido, que vocês vão ter que substituir pelo pronome relativo, é a palavra vehicle, porque ele aparece aqui no primeiro, né, na primeira frase, para não se tornar repetitivo, é esse aqui. E lembrando, veículo é uma coisa. Então, lembre-se qual é o pronome relativo utilizado para coisas. Não é o who. Who é para pessoas. Na letra B, a palavra que está sendo repetida aí é a palavra community. Também refere-se a coisas. Tá bom? Só que aqui não é só a palavra community. Está falando in the community. Aqui não está dando ideia de coisa, mas sim de lugar, local. Então tem um pronome específico aí para referir-se a locais. Então está falando que Ayback lives in a community. Então Ayback mora em uma comunidade. Na comunidade, dirigir é uma atividade dominada pelos homens. Tá bom? Que a história fala justamente isso no texto, né? Que por ser uma atividade dominada pelos homens na comunidade dela, ela encontrou um pouco de resistência, mas ela decidiu lutar contra isso, né? E aí se tornar uma motorista também daquele veículo de 3 rodas. E na letra C, nós temos aí de novo, parecido com a letra A, parecido com o exemplo, né, do caso da atividade, the girl. Então, Ayback é uma garota generosa. A garota ajuda muitas pessoas na sua comunidade, né? Então, the girl aí
função de sujeito e refere-se a uma pessoa. Lembrando aí, quais são os pronomes relativos que vocês podem utilizar? Aqui só são 3, né? Mas quais são os que a gente já conhece? Who, né? Que refere-se a coisas, refere-se a pessoas. Which, coisas. That, refere-se tanto a coisa quanto pessoas. When, quando aquilo que a ideia que está sendo repetida na segunda frase, refere-se a um período, ao tempo, quando, né? E where, quando a ideia que está sendo repetida ou sendo referida aí no texto, refere-se a um lugar, a algum local, tá bom? Então, vocês vão substituir as ideias, que para não se tornar repetitivo, e unir as duas frases usando o pronome relativo equivalente. Ok? Dá uma olhada no vídeo anterior, caso você ainda tenha dúvida. Número 5. Read the following sentence from the text in Activity 1 and pay attention to the word in bold. Então, leia a frase seguinte do texto da atividade 1 e preste atenção na palavra em negrito. Então, toda vez que aparecer esse bold aí, por isso que eu até dei um destaque, é uma palavra que está em negrito, ou seja, aquela palavra que está mais escurecida no texto, que a letra fica um pouco mais grossa, para dar um destaque em relação às demais. Então, toda vez que fala bold aí nas instruções, nas orientações, é para você focar na palavra em negrito, em destaque. E aí ele fala, then choose the correct option to complete the statement and write it down in your notebook. Então, escolha a opção correta para completar a frase e a escreva no seu caderno. Então, nós temos aí na frase, o que está em negrito aí? Successfully. Então, Abebeck successfully completed the training. Então, Abebeck bem-sucedidamente completou o treinamento. Então, successfully, na verdade, ela é a junção da raiz success, né? É o radical que a gente fala, né? É a palavra base. E aí, acrescentaram-se 2 sufixos nela aí. Full e o ly. E aí tornou-se successfully. Ele quer saber o que é a respeito dessa palavra. Então, ele quer saber de que forma ela foi formada e qual é a ideia que ela expressa. Então, na primeira opção aí, então, the highlighted word, ou seja, a palavra em destaque é formada com a primeira opção, a suffix that is added to some verbs to form nouns, ou seja, um sufixo que é add, você já conhece, né? Adicionado, acrescentado. Então, um sufixo que é adicionado a alguns verbos para formar nouns, substantivos. Ou a segunda opção, suffix that forms adverbs of manner, ou seja, um sufixo que forma advérbios de maneira. Então, qual é a ideia que está passando a partir do momento que eu peguei a palavra success e acrescentei fully? Vai formar um substantivo ou um advérbio de maneira? Tá bom? Dá uma olhada aí e veja qual é a melhor opção. Lembre-se, no caderno apenas. Antes de explicar a próxima questão, o próximo exercício, eu vou só dar uma recapitulada aí sobre comparativo e superlativo. Isso aqui é conteúdo do 7º e 8º, tá? Então, assim, eu não vou dar muitos detalhes, mas basicamente o que eu apresentar aqui já vai ser o suficiente para você poder responder a questão. Então, em primeiro lugar, comparatives. Em que situações eu utilizo a forma comparativa? O nome já está dizendo aí. Comparatives are used to compare two things, ou seja, são utilizados para comparar duas coisas ou pessoas, mas sempre é em pares, né? Duas coisas. And to highlight the superiority, inferiority or equality of one term compared to another, ou seja, e para destacar a superioridade, inferioridade, igualdade de um dos termos que está sendo comparado ao outro. Então, o nome já está dizendo, né? Eu comparo duas coisas, duas pessoas, e aí eu vou destacar ou a superioridade, inferioridade ou igualdade. O que é mais complicado quando a gente trata de comparativos na língua inglesa?
é saber se o adjetivo é curto ou longo, porque se o adjetivo é curto, ele tem a forma comparativa, tem uma estrutura. Se o adjetivo é longo, ele tem outra estrutura. Então, o que está sendo dito aí? Short adjectives, ou seja, adjetivos curtos. Se o adjetivo for curto, eu vou pegar o adjetivo, acrescentar ER e escrever than. Então, por exemplo, aí, eu tenho um adjetivo tall. Ele é um adjetivo curto, só tem uma sílaba, né? Então, geralmente, quando o adjetivo só tem uma sílaba, a gente diz que ele é curto. Então, tall aqui significa alto, de estatura, né? Então, aqui ele fez a comparação. Peter is taller than Sandra. Então, Peter é mais alto que a Sandra. Então, ó, eu peguei o adjetivo tall, acrescentei o ER, aí virou taller, e escrevi o than. Esse than é o que mais alto, que mais baixo, que mais rico, que. Então, esse que a gente usa quando está comparando algo ou alguém com outra pessoa, outra coisa, é o than, tá bom? Não pode esquecer dele. Então, essa é a estrutura se o adjetivo for curto, short, curto. Só tem uma sílaba aqui. Agora, se o adjetivo for longo, então para long adjectives, eu não tenho que acrescentar ER nem nada. É só utilizar o more. O more todo mundo já sabe, significa mais. Então, uso more, repito o adjetivo do jeito que ele é, sem alterar nada, e o than novamente. Então, vou pegar aqui o adjetivo expensive. Expensive tem 3 sílabas, ou seja, é considerado um adjetivo longo, diferentemente do tall, que só tem uma sílaba. Então, se ele é um adjetivo longo, eu vou usar o more, repetir ele, né? E usar o than. Então, por exemplo, aqui, a Ferrari is more expensive than a Mini. Ou seja, uma Ferrari é mais cara que um Mini. Aquele Mini Cooper, né? Aquele carro lá. Então você vê aqui, ó, que do jeito que o adjetivo é, eu não fiz nenhuma alteração nele. A única coisa que eu fiz foi, antes dele, escrever a palavra more e depois o than. Lembre-se, independentemente do adjetivo ser curto ou longo, precisa ter o than após ele, que é o adjetivo, o pronome que. Tá? Agora, se eu estiver fazendo uma comparação de igualdade para dizer que algo é tão quanto outra coisa, ou alguém, eu uso as, repito o adjetivo, e aqui tanto faz se o adjetivo é curto ou longo, tá? Você não vai alterar ele. E repito as novamente. Quando eu tenho as no início, antes do adjetivo e depois, é o tão quanto. Então, por exemplo, English is as easy as German. Easy significa fácil, né? Então não é só lembrar lá do modo easy no videogame. Então estou falando que inglês é tão fácil quanto alemão. Então, toda vez que tiver as, adjetivo, as novamente, é tão quanto, para indicar igualdade. E o de inferioridade, eu uso o adjetivo less. Então, aqui nós temos aqui less, repito o adjetivo e uso than. Então, por exemplo, e aqui também é assim como de igualdade, tanto faz se o adjetivo é curto ou longo. Eu só repito ele, tá bom? Então, July is less cold than January. July is less cold than January. Ou seja, julho é menos frio que janeiro, né? Então, eu só peguei o adjetivo cold e repeti ele da forma que ele é, só que antes dele eu coloquei o less, para indicar que é menos. Tá bom? Então, recapitulando. Como eu falei, né? A dificuldade que vocês podem enfrentar é identificar se o adjetivo ele é considerado curto ou longo. O que é considerado um adjetivo curto em língua inglesa? Se ele só tem uma sílaba, então nós temos aqui o exemplo young, jovem, só tem uma sílaba. Ou se ele tem
two-syllable adjectives ending in y, ou seja, adjetivos de duas sílabas, sendo que ele termina com a letra y, que é o caso da palavra pretty, bela, linda. Então aqui ele tem duas sílabas e termina com y. Então, se ele tem duas sílabas e termina com y, ele também é considerado um adjetivo curto. Agora, e quem são os longos? Qualquer outro adjetivo, ou seja, que tem 3 sílabas ou mais. Se tiver 2 sílabas, mas não terminar em y, também é um adjetivo longo, tá bom? Essa regra aí das 2 sílabas é só se terminar em y, mas se terminar de outra forma, aí é considerado longo, tá bom? Lembre-se que lá naquele primeiro quadro, quando o adjetivo é curto, ele tem que ser acrescido de ER. Mas dependendo do final dele, não basta só colocar ER, eu tenho que fazer algumas modificações. Então, por exemplo, no caso dos adjetivos curtos que terminam com a letra Y, que no caso aqui, ó, se ele terminar com a letra Y, eu vou substituir o Y por I para depois acrescentar ER. Então aqui eu tenho heavy, pesado, tem 2 sílabas e termina em Y. Então o que eu vou fazer? Ó? Esse Y que está no final, eu vou substituir pela letra I e depois acrescentar ER. Então heavy vai ficar heavier, ou seja, mais pesado. Agora, if the adjective ends in E, ou seja, se o adjetivo terminar com a letra E, eu não preciso acrescentar ER. Basta apenas colocar R, porque ele já tem a letra E no final dele. Então, por exemplo, wise, que significa esperto, inteligente, como ele já termina com a letra E, eu só preciso acrescentar R. Wiser, que significa mais esperto, mais inteligente. Agora, se o adjetivo termina em vogal, consoante, e geralmente é consoante, vogal, consoante, e só tem uma sílaba, a última consoante ela tem que ser dobrada. Eu vou repeti-la antes de acrescentar o ER. Então aqui, por exemplo, eu tenho o adjetivo big. Ele é consoante, vogal, consoante. Então, quando eu quiser fazer o comparativo de superioridade, eu dobro a letra G, que é a segunda consoante, e acrescento ER. Então, big, grande, vai virar bigger, maior. E nós temos os adjetivos irregulares, que eles têm uma forma específica quando estiverem no comparativo. Por exemplo, good. Eu não vou falar gooder acrescentando ER, igual fiz com esses anteriores. O comparativo de superioridade dele é better, melhor. Bad, ruim. Aí, worse, pior. E far, longe, farther, mais longe, mais longínquo. Tá bom? Essa é a forma comparativa. E nós temos o superlativo. Qual a diferença do superlativo para o comparativo? É que, no caso do superlativo, eu utilizo para quando eu destaco uma coisa que é superior a todas as demais, indicando que ela é a mais que todas. Então, por exemplo, aqui, para comparações em grupos maiores, nós devemos utilizar o superlativo. O superlativo designa extremos, ou seja, o melhor, o primeiro, o pior, o último, tá bom? Então, eu não estou comparando duas coisas, estou comparando uma em relação a todas as demais, para indicar que ela é superior a todas as outras em determinado quesito, em determinado adjetivo. A regra morfológica é parecida com a do comparativo, tá? Só que no superlativo, lembre que lá no comparativo eu acrescento ER, né, se o adjetivo for curto, e acrescento than, para falar que é maior que, melhor que, menor que, mais alto que. Só que
No superlativo não tem esse que, porque eu não estou mais comparando uma com outra. Eu estou falando que um é superior a todos os demais. Então, presta atenção aqui. Se o adjetivo for curto, né? Lembre-se, se tiver uma sílaba ou duas sílabas terminadas em Y. Se o adjetivo for curto, o que eu vou fazer? Eu uso o artigo the, que significa o, a. E no adjetivo eu vou acrescentar est. Então, novamente, vamos pegar aí o adjetivo tall. Ele é um adjetivo curto, só tem uma sílaba. Para fazer o superlativo dele, eu uso o the e nele eu acrescento est. Então, vai ficar aqui. Tom is the tallest boy of the school. Ou seja, Tom é o garoto mais alto da escola. Ou seja, ele é mais alto que todos, em relação a todos os demais. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Peguei o adjetivo tall. Antes dele eu coloquei o artigo the. E eu acrescentei est após o adjetivo, para indicar que ele é o mais alto. Por isso que tem que ter esse artigo definido aqui. O ou a, né? Se fosse uma garota. Agora, e se o adjetivo for longo, ou seja, tiver 3 sílabas ou mais? Que é o caso aqui do pleasant, que significa agradável. Eu tenho que pegar aqui the most, que significa o mais ou a mais, e repetir o adjetivo. Eu não altero o adjetivo acrescentando est igual eu faço aqui no exemplo anterior, com os adjetivos curtos. É só colocar the most e repetir o adjetivo. Então vai ficar assim, ó. This is the most pleasant place on earth. Ou seja, este é o lugar mais agradável na face da Terra. Ou seja, mais agradável que tudo. Então eu só peguei aqui o pleasant, mantive ele da mesma forma, e antes dele acrescentei the most. Tá bom? Igualdade. Não existe superlativo de igualdade, até porque no superlativo ele é mais ou menos que todos os outros. Não existe igualdade aqui, tá bom? Mas eu tenho de inferioridade, para falar que algo é menos que os demais. Então, por exemplo, e aqui não importa também se é adjetivo curto ou longo. A estrutura é uma só. Eu vou usar the least. Se o de superioridade eu uso the most, para inferioridade eu vou usar o oposto. O oposto de the most é the least, ou menos. E repetir o adjetivo. Então, por exemplo, aqui, this is the least interesting movie of the year. Então, este é o filme menos interessante do ano. Alguém aí já assistiu Madame Teia? Não assistam, por favor. Essa frase é justamente para falar desse filme. Até agora, se bem que a gente ainda está em março, né? Não sabe o que vem pela frente, mas até o momento é o menos interessante, é o pior filme, né? Da Marvel aí, dos últimos tempos. As regras aí de formação do superlativo. Essa aqui é para os adjetivos curtos, tá? Lembre-se que lá no slide anterior eu expliquei que para formar o superlativo, você pega o adjetivo que é curto, coloca o artigo definido antes, que é o the, e junto do adjetivo eu acrescento est. Mas aí lembra, aqui é parecido com o do comparativo. Se o adjetivo termina com y, tem 2 sílabas e termina com y, eu vou pegar o y e substituir por i, para depois acrescentar est. Então aqui nós temos novamente o adjetivo heavy, pesado. Aí fica heaviest. Eu peguei o y, coloquei o i, para depois acrescentar est. Então, heavy, pesado, heaviest, ou the heaviest, o mais pesado. Se o adjetivo termina com a letra E, tem um errinho aqui, tá? Não é R não, tá? É est, tá? Então, se o adjetivo que termina com a letra E, basta acrescentar st, que é o caso aí de wise. Aí fica wisest. Então, ele já termina com a letra E, eu só acrescentei o st no final. Então, inteligente ou mais inteligente, ou mais esperto. Aqui também, ó, tem um errinho aí, não é R, tá? É est.
Então, se só tem uma sílaba e é consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a última consoante para depois acrescentar ST. Então, aqui, big, grande, biggest, dobra a letra G e depois acrescento EST. Então, big, grande, então biggest, o maior. E os mesmos adjetivos irregulares que tem do comparativo são os mesmos superlativos, só vai mudar o final. Então, good, bom, the best, o melhor, isso aí você já conhece. Bad, ruim, the worst, o pior. E far, longe, the farthest, o mais longínquo. Então, sabendo disso aí, da forma comparativa e superlativa, agora sim nós podemos ir ao exercício número 7. Ele quer que você faça o seguinte. Então, the story in activity 1 mentions the Bajaj. Ou seja, a história na atividade 1 menciona o Bajaj, que é aquele veículo lá de 3 rodas. No seu caderno, use as dicas a seguir para escrever frases comparando esse veículo com outros. Siga o exemplo. Então, você vai comparar esse veículo de 3 rodas com outros aí, utilizando o adjetivo que é fornecido. Então, por exemplo aí. Então, aqui nós temos train, o trem, né? O Bajaj. E ele quer que você faça a comparação desses dois transportes utilizando o adjetivo heavy, pesado. Lembre, trem é imenso, tem vários vagões. E o Bajaj é como se fosse uma moto com 3 rodas. O motor dele é um motor de motocicleta. Então, quem é o mais pesado? O trem. Então, nessa frase, eu vou dizer que o trem é mais pesado que esse veículo de 3 rodas. Então, o adjetivo é o heavy, então vai ficar assim. A train is heavier than a Bajaj. Ou seja, um trem é mais pesado que o Bajaj. E se for no superlativo? Lembre-se, superlativo é um em relação a todos os demais. Então, eu estava dizendo aqui, Bajaj, um dos, né, one of, veículos práticos. Aqui, no caso, o adjetivo é prático. Então, veículos mais práticos para se mover de um lugar ao outro lá na comunidade lá da Avebeck, que é a garota que quer passar a pilotar esse tipo de veículo. Então, no superlativo vai ficar da seguinte forma. The Bajaj is one of. Lembre-se, superlativo, se o adjetivo tiver 3 sílabas ou mais, né? Eu uso the most. Então, the Bajaj is one of the most practical vehicles to move fast from place to place in Avebeck's community. Eu só repito o resto aqui, né? Então, é só seguir o exemplo. Então, quais são as comparações e o superlativo que você vai ter que fazer aí no exercício número 7? Então, aqui você vai comparar o Bajaj com airplane, um avião, e o adjetivo aqui no caso é o fast, rápido. Na letra B, vai comparar com uma moto, e o adjetivo aí é small, pequeno. Qual dos dois é menor, né? A moto ou o Bajaj? Na letra C, você vai comparar ele com uma bicycle, bicicleta, usando o adjetivo sustainable, sustentável. Ou seja, ele em relação à bicicleta, quem é o mais sustentável dos dois? E na letra D, eu não estou comparando ele com o outro. Aqui eu vou usar o superlativo, tá na letra D. E o adjetivo aí é o popular, ou seja, para falar que é o mais popular lá na comunidade da Avebeck. Lembre-se, volte aí nos quadros anteriores para ver como é que vai ficar a frase, ou no comparativo ou superlativo. E o último exercício aí, o número 11. Based on the audio in activities 8, 9 and 10, complete the sentences using the simple future, will, and some, any, many or much. Write the answers in your notebook. Então, com base no áudio das atividades 8, 9 e 10, complete as frases utilizando o futuro simples, né, que é o will, e as palavras some, any, many or much.
Já que você tem que usar como base o áudio, você tem que ter acesso ao áudio aí de alguns textos que serão trabalhados no livro de vocês. Como vocês não têm esse áudio, apesar dele estar na internet, você não precisa necessariamente escutar esse áudio para poder fazer a atividade. É só você ir lá na página 159 do livro de vocês, onde está escrito assim, Audio Scripts, ou seja, transcrições de áudio. E aí vai ter a transcrição do áudio da faixa número 1 e número 2, que refere-se a essas atividades aí, 8, 9 e 10. Então é só ir lá na página 159, dar uma lida lá, que aí vocês vão poder fazer a atividade. Esse áudio da faixa número 1 e 2 fala sobre previsões sobre como será o transporte no futuro, né? Se haverá carros voadores, carros elétricos e algumas outras características que vão mudar no transporte, seja ele público ou particular, no futuro. Então ele tem várias previsões aí que serão feitas. Então você vai completar essas frases, né, do exercício número 11 com base nessas previsões. Dá para fazer o exercício sem ter que escutar o áudio, sem ter que ler a transcrição. Basta você ter uma ideia do de como você acha que vai ser o transporte público futuramente. A gente já tem uma ideia de como é que vai ser, até porque o futuro está chegando, né? Cada dia nós temos mais inovações, então a gente tem uma ideia assim, meio que superficial de como é que vai ser o transporte futuramente. Lembre-se, o que você vai precisar para completar essa fase aí? O eu, né, que é utilizado para previsões, e a forma negativa dele aí é o want, se for uma previsão na forma negativa. Nós temos a palavra some, que significa algum, alguma, alguns ou algumas, e eu utilizo some em frases afirmativas. Pode aparecer em frases interrogativas também, desde que eu esteja oferecendo alguma coisa, mas não, acho que não tem nenhum caso desse aí no exercício número 11. N, que também significa algum, alguma, alguns ou algumas, mas em frases interrogativas. Se apareceu N em frases negativas, o sentido muda, que significa nenhum ou nenhuma. E nós temos many, que é muitos ou muitas, e é utilizada para substantivos contáveis. Esse conceito de contável e incontável a gente aprende geralmente no 6º e 7º ano. É porque é um conceito que a gente não aprende muito em língua portuguesa, até porque em português ele é meio óbvio. Contável, o nome já está dizendo, aquilo que eu posso contar. Então, por exemplo, se eu falo a palavra car, carro. Carro é um substantivo contável. Como é que eu sei que ele é contável? Porque eu posso falar one car, two cars, three cars, many cars, muitos carros. Ou seja, tudo aquilo que eu posso contar e que tem plural, eu vou dizer que é um substantivo contável, né? E nós temos aí o much, que significa muito ou muita, mas para substantivos incontáveis. Mas também é bem óbvio. Se contável é aquilo que eu posso contar, incontável é aquilo que eu não sou capaz de quantificar. Não tem quantidade, eu não posso contar. Por exemplo, a palavra dinheiro é contável ou não? Aí muita gente vai falar assim, ué, dinheiro é contável. Eu posso falar R$1, R$2, mas o que eu quero que vocês prestem atenção na palavra. A palavra dinheiro, eu não estou falando de dólar, real, euro, nada disso. Eu quero a palavra dinheiro. A palavra dinheiro é contável? Não. Até porque eu não posso falar um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. É um substantivo incontável, tá bom? Agora, se eu estiver especificando que moeda eu estou utilizando, aí é contável. $1, $2, $3, R$4, €5. Mas a palavra dinheiro em si não é contável, tá bom? Esse é um conceito um pouco diferente, até porque às vezes é um pouco difícil de entrar na nossa cabeça, mas é bem simples se você pegar a palavra ao pé da letra e querer contar ela ou não, tá bom? Então nós temos aí
as frases que vocês devem completar fazendo as previsões. Lembre-se, você tem que usar o will ou want, né, se for negativo, mais essas palavrinhas aí, some, any, many, much. Na letra A, quando eu tenho there mais o verbo to be, significa haver no sentido de existir. Então, na letra A, ele quer saber aí, posto de gasolina, né, gas stations, lá por volta de 2050, já está próximo, falta uns 26 anos aí. Não está tão longe quanto a gente pensa. Lá para 2050, haverá ou não haverá postos de gasolina tradicionais, igual a gente tem hoje em dia, que tem a gasolina, você vai lá e abastece, ou lá nos Estados Unidos, que você mesmo faz o autoatendimento, haverá postos de gasolina por volta de 2050? Aí você vai ter que usar o will, ou se não haverá, né, want, que é a forma negativa. Esse segundo espaço aqui é onde você vai colocar aquelas outras palavras, que é o some, any, much, many. Né? Haverá muitos? Haverá poucos? Nenhum? Alguns? Letra B. Passengers opportunities to travel, que é o verbo viajar. Faster, mais rápido, né? Aqui está no comparativo de superioridade. Safer, mais seguro. Ou seja, lá no futuro, os passageiros, né, terão ou não terão oportunidades de viajar mais rápido e de forma mais segura, né? E essas oportunidades serão muitas oportunidades? Algumas oportunidades? Nenhuma oportunidade? Veja aí, faça a sua previsão. Letra C. Pedestrians rentable electric scooters. Então, rentable, ou seja, de aluguel, que pode ser locado, né? Então, lá, o que vai ter de aluguel futuramente lá, ou não terá? Scooters elétricas, né? A gente até tem algumas aqui, em Brasília tem algumas, lá perto da Esplanada você pode locar. And bikes available, ou seja, disponíveis para se locomover pela cidade. Então, move around significa locomover, se deslocar de um local para o outro. Então, ele quer saber se futuramente lá os pedestres vão ter à disposição aí scooters elétricas e bicicletas de aluguel para se locomover na cidade. A gente até tem isso. E como é que vai ser no futuro? Vai ter mais ou vai deixar de existir? Façam a previsão de vocês. E a letra D, nós temos aí os veículos, para vocês saberem se vai ter mais poluição no futuro ou não, ou se vai ter muita ou pouca poluição. Basicamente, pessoal, o exercício é esse. Então, faça a previsão e use lá para dizer se é pouco, muito, nenhum, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? E se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber a respeito dessa atividade ou de vídeos anteriores, escrevam nos comentários. Por enquanto, eu só estou respondendo pelos comentários, até que volte ao ensino presencial, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês façam atividades. Lembre-se, no caderno apenas, não respondam no livro, porque esse livro vai ser reutilizado aí nos próximos anos. E até breve, tá bom? Façam a atividade e inscrevam-se no canal.